Basicamente, a escolha de Next Complete, desde a Kaspersky, foi a unificação de licenças. A Kaspersky nunca foi uma empresa na qual o licenciamento ele é complicado, todo o contrário, a gente sempre tenta simplificar ao máximo o licenciamento nosso. Então, nós juntamos tudo em 3 níveis: Foundations, Optimum e Complete. Com isso, nós adaptamos nossa oferta à madurez que tenha o cliente, seja pouca madurez, nesse caso com poucas relativas necessidades, a gente aplicaria o EDR Foundations, seria vendido o EDR Foundations. Aqueles clientes já têm um melhor nível de cibersegurança ou ciberconsciência, EDR Optimum, e aqueles que precisam de uma solução completa gerada, administrada ou gerida, já seriam Next Complete. Uma das linhas de negócio que nós detectamos e estamos oferecendo aos nossos parceiros é a capacidade de ter um SOC as a Service com a tecnologia e os analistas da Kaspersky. Como? Explicarei agora. A parte da Kaspersky Next é a base do EPP nosso, como você pode ver nesse caso seria o EDR Foundations, proteção avançada de endpoint, controles de segurança, capacidades fundamentais de EDR, automatização a máxima possível. Posteriormente, a gente passaria para um nível mais avançado de EDR Optimum, que tem capacidades melhoradas. Adicionamos a essa linha também já módulo de segurança de cloud, que isso normalmente não está incluído em algumas soluções que existem no mercado, e formação de cibersegurança para os administradores de IT. Aqui, como vocês podem ver, nós não estamos falando somente de um único produto, senão que uma suite completa. Ponto importante, nesse caso nós estamos incluindo proteção não somente para workstations, servidores e laptops, senão que também para Office 365 e telefones móveis, ou seja, telemóveis. Como podem ver, a parte do Next para a Kaspersky é um todo, independente de onde o cliente tenha o dado, seja um laptop, seja um servidor, seja um telemóvel, seja na Office 365. E o passo definitivo para o Next Complete já seria a capacidade de MDR avançada. MDR é o Managed Detection and Response, ou seja, detecção e resposta gerida. O que é que nós brindamos nesse nível de serviço? Não estamos falando só de produto, estamos falando de serviço também. A diferença radical é tecnologia da Kaspersky, analistas de SOC da Kaspersky ao serviço do parceiro ou ao serviço do cliente, dependendo de como seja vendida a solução. Integração de API para realizar a exportação dos dados e a capacidade de gerar resposta imediata executada pelos nossos analistas. O que é o Next Complete, nesse caso, seria a junção do EDR Optimum com capacidade de detecção e resposta pelo cliente ou pelo parceiro em um serviço gerido, adicionando a capacidade de SOC da própria Kaspersky. Muitas vezes, quando nós trabalhamos em projetos ou em oportunidades com alguns partners, muitas vezes nós falamos da capacidade de transferir um custo ou investimento do cliente de CAPEX a OPEX. Qual é essa grande diferença? Nós veremos aqui, e isso eu vou explicar com mais detalhe, a suite completa do Next Complete, como vocês podem ver, inclui absolutamente todas as capacidades técnicas, incluindo a parte de descobrimento de IOCs, capacidade de adicionar IOCs personalizados pelo parceiro ou por entidades externas, pode identificar essa informação e adicionar a solução, e a proteção gerida, que nesse caso é o que nós chamamos o top-notch da solução. Nossa tecnologia, nossa telemetria, nossos analistas, nossa inteligência, nosso conhecimento e muitas vezes em um modelo de negócio MSSP, as vossas mãos executam o processo no cliente. Tá? Resposta automática, capacidade de submeter incidentes, desde a parte do parceiro como da parte do cliente, pode solicitar uma análise por um dos nossos analistas do SOC, com o qual existe essa comunicação direta também. Fazendo isso, nós, tanto da parte da Kaspersky como da parte do parceiro, ele amplia a capacidade de execução e o conhecimento. Tá? Quando eu falei de
de diferença entre CAPEX e OPEX, primeiro vamos explicar o que é definido da parte do lado da Kaspersky e da parte do lado do cliente, né? Nós estamos falando a implementação do EDR. Dentro do EDR, todo o lado do cliente seria a detecção e análise dos IOCs, que são os indicadores de compromisso, visibilidade e análise de causa raiz, capacidade de investigação. Muitas vezes do lado do cliente, na venda direta, quando nós estamos falando de MSSP, essa capacidade é do parceiro. Para isso o cliente paga uma taxa de serviço que o parceiro está executando esses passos ou executando essas tarefas. A partir daqui nós entramos na infraestrutura. É aqui onde existe a grande diferença entre CAPEX e OPEX. Você elimina da parte do parceiro o investimento em hardware, investimento em software, investimento em conhecimento e deriva tudo isso para a Kaspersky. Montar um SOC hoje em dia custa muito dinheiro, não somente a nível de hardware, senão a nível de software e a nível de conhecimento das pessoas que trabalham e operam esse SOC. Derivando isso para os analistas e a nossa infraestrutura, você vai conseguir armazenamento de telemetria, monitorização, triagem, alertas e um equipe humano na parte de trás, digamos assim, analisando toda essa informação que chega. E o final de tudo isso é chegar na resposta caso exista algum tipo de incidente detectado. No final, é o cliente quem vai estar beneficiando-se da capacidade de inteligência e resposta da mão do parceiro. Tá? Os elementos, como eu comentei antes, são tecnologias-chave, funcionalidade de ADR, detecção avançada, integração com a Kaspersky Security Networks, como eu comentei antes, integração também com proteção de dispositivos telemóveis, detecção comportamental, capacidade de gerir vulnerabilidades e correções. Não sei aqui qual dos parceiros trabalha já ou já trabalhou com a Kaspersky em algum momento, mas a Kaspersky não é somente um fabricante de antivírus. Nossa solução ela é capaz de gerir sistemas. Enquanto outros fabricantes ou outras empresas é necessário ter uma solução para vulnerabilidades, análise de vulnerabilidades, correção de vulnerabilidades, deployment de aplicações de terceiros, inventário de hardware, inventário de software. Com a Kaspersky você consegue fazer tudo isso em uma única console. Okay? Ponto-chave, nós estamos falando do tipo de visibilidade que nós daríamos, visibilidade básica, enriquecida, análise de inteligência de ameaça, contexto, árvore do processo de execução. Isso é um ponto-chave porque muitas vezes, tanto a parte de analista do parceiro como a parte do cliente, é necessário entender o que foi que aconteceu para tomar, assim, as mitigações necessárias e correspondentes. A partir do momento que existe algum tipo de anomalia dentro do sistema, nós veremos diferentes tipos de informação, né? Essa informação pode estar derivada em modificações nas chaves de registro do sistema, processos iniciados, injeção de código, conectividade, criação ou eliminação de ficheiros, e tudo isso gera uma telemetria, uma analítica que dará tanto ao parceiro, nesse caso que presta o serviço, como ao cliente, um contexto completo e a capacidade, que é o mais importante, de resposta. Ok? Caso exista algum tipo de detecção, parceiro recebe a notificação, serviço gerido, vejo, isolo o dispositivo, vou analisar esse dispositivo em base a toda a informação contextualizada que a ferramenta gera. Verifico que essa máquina efetivamente foi possivelmente comprometida. O próprio EDR ele fez a eliminação, eliminou tudo o que estava detectado, automaticamente eu já posso reativar esse dispositivo e esse dispositivo automaticamente entra em conexão na rede, limpo, teoricamente, claro, depois da análise, e a partir daí já continuar a funcionar normalmente. Capacidade também de gerar o IOC, que eu comentava antes, um single click, posso prevenir a execução de uma possível ameaça já previamente detectada. Quando eu faço esse tipo de execução, qualquer máquina na rede, ao receber esse ficheiro, não conseguirá executar, independente se ele é bom ou ruim. Nesse caso é um indicador de compromisso. Posso identificar isso também em uma ameaça detectada em uma máquina. Posso verificar se todas as máquinas minhas têm essa ameaça ou não.
Se essa ameaça existe em outra máquina, automaticamente eu posso isolar essa máquina da rede. Então, o que é que nós conseguimos com esse tipo de tecnologia e de funcionalidade? Dar um passo atrás e ter a capacidade de visibilidade antes do comprometimento. Tá? Isso é um ponto-chave também. A partir daqui, adicionamos dentro da suíte, da parte do licenciamento, a capacidade cloud. Temos Cloud Discovery, que nós estamos falando da monitorização de mais de 2.700 serviços clouds. Vejam, tudo isso incluído dentro da suíte. Essa é a parte importante. Não tem que comprar um adicional, um módulo. Não. 3 níveis de licenciamento e inclui parte da Cloud Discovery, Cloud Blocking. Dos 2.700 serviços que podemos monitorizar, podemos bloquear esses 2.700 também. O que é que significa isso em termos práticos? Se eu bloqueio o Gmail, esse Gmail ele vai ser bloqueado página web, aplicação de telemóvel ou qualquer coisa que esteja relacionada ao Gmail. Bloqueio X, ou seja, X, Twitter, o antigo Twitter, eu vou bloquear ele, tanto a nível de página web como a nível de aplicação de telemóvel também. Então, essa visibilidade que dá é completamente, desculpa a redundância, ela é complementária ao processo de proteção. Proteção para Office 365, integração nativa com a plataforma que tenha o cliente. Nesse caso, incluímos segurança para Exchange Online, OneDrive, SharePoint e Microsoft Teams. E o Data Discovery, que é a capacidade de detectar informação pessoal, ou seja, cartões de crédito, números de DNI, diferente tipo de informação que possa ser identificada como pessoal, somos capazes também de detectar. O elemento MDR. Lembram do que eu falei sobre o CAPEX e o OPEX, não? Antes do cliente ou parceiro investir dinheiro na criação de um SOC, ele deriva esse investimento já para o que já está criado na parte da Kaspersky e gera um OPEX, ou seja, um custo de operação para o cliente. O próprio cliente vai pagar o valor correspondente do serviço e vocês podem entrar perfeitamente com a parte da gestão desse serviço. O que é que nós estamos falando aqui? Na infraestrutura do cliente, o EDR Optimum, consola de administração, entra no nosso cloud, toda a telemetria é enviada à nossa tecnologia. Ponto importante, toda a infraestrutura está armazenada em Alemanha e Suíça, com o qual toda a plataforma ela é compliance GDPR. Okay? Todo esse dado, a partir daqui, com diferentes tipos de tecnologias, faz uma triagem, uma filtragem inicial, e o nosso SOC, que por certo, um dos nossos analistas, ele está em Portugal, certo? É o João Godinho. Nesse caso, faz a parte de monitorização, correlação, começa o processo de investigação. No caso de um incidente real, não um falso positivo, claro, já começa todo o processo de notificação e possível resposta automática. Telemetria, como é enriquecida. Muita gente conhece a Kaspersky, eu volto a repetir, pela parte do antivírus. Não somos somente uma empresa de antivírus. Nosso forte está aqui. Nossa especialidade é inteligência. Toda essa inteligência, posteriormente, é convertida em produto. E como nós fazemos o match da telemetria com a nossa inteligência, de diferentes formas. Com o nosso Security Network, com o nosso Global Research and Analysis Team, com o nosso Threat Intelligence, com nossa equipa de resposta global a anti-incidências, nossas regras de IOA, são os indicadores de ataque, e principalmente, que quase nenhum outro fabricante tem, é um CERT industrial. A Kaspersky foi a primeira empresa privada em criar uma equipa de resposta anti-incidentes industriais. Tudo isso gera essa cúpula de proteção que nós conseguimos entregar para o vosso cliente com a suíte Next Complete. Ponto importante, esse dado de inteligência também temos uma solução especial para a parte industrial. Tá? Tipo de telemetria que se armazena diferentes tipos. Eventos de sistema de ficheiros, eventos de processo, eventos de rede, eventos de sistema, eventos de segurança direta no endpoint, eventos de serviço. Ponto-chave, nosso MDR, ele é capaz de trabalhar com outros fabricantes de antivírus, com o qual, se o cliente de vocês tem outro fabricante, mas quer a monitorização
com a inteligência da Kaspersky, nós podemos inserir isso também. Um ponto-chave, onde nós aplicamos isso no mundo real. Quando um cliente que não é da Kaspersky tem um incidente, pede ajuda da Kaspersky com um Incident Response, nós oferecemos em começar a fazer a monitorização com o nosso MDR para poder dar visibilidade completa. Finalmente, eventos associados a alertas, a análise inicial por inteligência artificial, que a gente não gosta muito dessa palavra, porque essa palavra é um hype. Nós preferimos utilizar a palavra de machine learning, que é muito mais tecnicamente realista. E a partir daí geramos uma análise detalhada e a confirmação do incidente com todos os dados que nós veremos rapidamente. Plataformas suportadas, todos os sistemas a nível de Microsoft, macOS, Linux. Ponto importante, muita gente pergunta, e dispositivos Android? Não. MDR em Android não há. Há proteção normal, monitorização e bloqueio de serviços. Tempo de reação, SLA, caso que o cliente tenha um target attack ou um incidente realmente importante, nosso valor de referência é 90% das vezes, em menos de 1 hora, existe uma resposta já identificada. Malware comum, em 4 horas já existe uma resposta e uma notificação por parte do nosso SOC ao cliente ou ao parceiro, e baixo, coisa normal, que o próprio EPP ou o próprio EDR é capaz de bloquear e neutralizar, automaticamente em 24 horas essa informação está gerida. Caso de uso. Esse caso de uso é um caso de uso bem interessante que foi feito aqui em Portugal. Foi um red teaming realizado em máquina Linux, coisa pouco comum em um ambiente como a parte de MDR nosso. O que nós veríamos aqui foi, o ambiente do cliente foi um EDR óptimo, mas o ambiente de testes foram 5 máquinas Windows, um servidor Windows 7 e 2 servidores em Linux. A partir daí foram feitos 20 dias de testes e mais de 1,5 milhão de registros relacionados à telemetria. Parte interessante é que desses 1,5 milhão, finalmente foram detectados 7 incidentes. Toda a triagem inicial feita por nossos algoritmos de machine learning faz com que o dado real seja um importante. O que foi realizado nesse caso? Técnicas táticas e procedimentos de MITRE, foram detectados movimentos laterais, evasão de defesas dentro do próprio EPP que estava instalado na máquina, reconhecimento, escalada de privilégios, persistência e, posteriormente, exfiltração de dados nesses servidores Linux. Tá? O que nós vemos aqui é um incidente. Aqui eu queria comentar rapidamente, eu sei que a hora é complicada, eu peço só um pouco mais de paciência, mas é interessante. Nós vemos aqui um Red Teaming completo. Qual é o tema do Red Teaming? Num ataque normal, o ataque não é realizado durante 1 hora. Ele é cozinhado durante vários dias. Tá? E isso faz com que as alertas geradas em um SIEM normal, ela seja subdividida por pequenos pedaços de tempo. Tá? Por exemplo, começa um acesso não autorizado hoje, só existirá uma execução provavelmente em 24 ou 32 horas. Com o qual, para o analista, correlacionar tudo isso é complicado. O que é que o MDR ou o SOC da Kaspersky faz? Ele é capaz de gerir esse tipo de situação e correlacionar tudo em um único incidente. Aqui veríamos as táticas, as técnicas de MITRE, tudo mapeado, gerado um summary realizado por um dos nossos analistas, a descrição associada, como vocês podem ver nesse caso é bastante descritivo, todos os IOCs, os indicadores de compromisso associado à modificação dentro do sistema dos ficheiros, IOCs de rede, ativos, todo associado ao download via GitHub de ferramentas para poder executar o comprometimento desse sistema e, posteriormente, já veríamos uma linha de tempo onde o próprio MDR da Kaspersky ele é capaz de construir e o analista é capaz de contextualizar. Tá? Aqui veríamos diferentes execuções, certo? Dia 31, diferentes linhas de tempo, qual é o tipo de comando que é executado, certo? Automaticamente podem ver nesse caso que no seguinte dia realizou um Nmap desde um usuário ADM SU, então, ou seja, existe, e essa é a parte mais importante, um contexto, não é um evento, é um contexto, certo? A partir daqui veríamos diferentes tipos de ações, tudo
estruturado em uma linha de tempo compreensível para que qualquer pessoa, incluindo o próprio cliente, possa entender. Onde está o valor nisso? Na mão do parceiro. O parceiro que é capaz de gerir essa plataforma e entregar o serviço ao cliente vai ter uma resposta muito mais positiva. Veríamos associado todos os CVEs que foram executados, as DLLs, os ativos, o veredito, e uma coisa muito importante é o contexto. O que foi que aconteceu? Não é só um evento, aconteceu X, aconteceu Y, aconteceu Z, senão que também o veredito que a própria solução da Kaspersky foi identificado como foi bloqueado todas as petições para fazer o download de um software para gerar o comprometimento. Tá? Rapidamente, a identificação rápida do comportamento, tudo isso foi resposta direta da parte do cliente. O ataque foi detectado a tempo, ou seja, foi detectado dentro de um SLA nosso associado. A junção entre análise automatizada e investigação humana para o cliente foi um valor, foi um plus muito importante, porque ele disse, eu fiz o mesmo teste com outros fabricantes e realmente eu recebia um evento, recebia outro evento, mas nenhum deles foi capaz de fazer o contexto que vocês fizeram, certo? E principalmente a ação de mitigação recomendada pelo nosso SOC entrou em linha com o que o cliente fez com o Red Team de Linux, tá? Agradeço a paciência de vocês, sei que essa hora é complicada. Qualquer dúvida que tenham, eu estou à vossa disposição para poder estender não somente informação do Next Complete e como isso pode encaixar dentro de uma linha de negócio de parceiro, sino que também qualquer tipo de projeto que vocês tenham disponíveis, nós estamos aqui à disposição de vocês. Muito obrigado novamente. Obrigado.